Fala galera, tudo bem? Esse é o canal Mais Matemática, eu sou o professor Elton. Hoje vamos dar sequência em matrizes, é a nossa aula número 6, onde vamos trabalhar com multiplicação de matrizes. Se você acompanhar essa aula até o final, você vai ter aqui 6 exemplos envolvendo multiplicação de matrizes, condições para multiplicar matrizes, simplesmente a multiplicação de matrizes e algumas equações matriciais também envolvendo a multiplicação de matrizes. Então vamos definir a multiplicação de matrizes. Então, sob certas condições, define-se a multiplicação de matrizes. Então só existe a multiplicação de matrizes sob certas condições. Vamos considerar duas matrizes, a matriz A e a matriz B. Quando que vai existir a igualdade entre essas duas matrizes? Então existe o produto AB, ou A vezes B, C e somente C. O número de colunas da matriz A, no caso da primeira matriz, for igual ao número de linhas da matriz B, da segunda matriz. Então é necessário que o número de colunas da primeira matriz seja igual ao número de linhas da segunda matriz. Então, se isso acontecer, existe a multiplicação de matrizes, tá? E esse resultado vai possuir qual ordem? Tá? Vai ser ordem 2×3, 3×2. O que vai definir a ordem desse produto? Então, existindo a matriz AB, ou seja, a multiplicação de A por B, esse produto tem o número de linhas da matriz A, a primeira matriz, e o número de colunas da matriz B, da segunda matriz. Então, o resultado vai ter o número de linhas da primeira matriz e o número de colunas da segunda matriz. Para entender melhor, vamos acompanhar o seguinte esquema. Eu tenho aqui duas matrizes, a matriz A de ordem n por n, a matriz B de ordem n por p. Então está aqui as duas matrizes, a primeira ordem m por n, a segunda n por p. É possível multiplicar essas duas matrizes? Sim. Por qual motivo? O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então esses dois índices, eles são iguais, então existe A vezes B. É possível multiplicar a matriz A pela matriz B. Vamos reescrever esse esqueminha, vamos colocar ele assim, ó. Matriz A, m por n, vezes a matriz B, n por p. Como esses dois caras são iguais, é possível multiplicar a matriz A pela matriz B. E o resultado vai ser de qual ordem? Bom, voltando aqui, o resultado vai ser de ordem m por p. Então, AB, ou seja, o produto de A e B, vai ser do tipo m por p. Então, a matriz produto, né, o resultado, vai ser formado por esses dois índices, a ordem dela no caso, né? Então, o nosso produto vai ser do tipo m por p. Num primeiro momento, a gente só está analisando se é possível multiplicar duas matrizes ou não e qual vai ser o tipo da matriz produto, tá? Então, nesse caso, seria do tipo m por p. Vamos olhar o nosso primeiro exemplo envolvendo essa ideia, tá? Se é possível multiplicar ou não duas matrizes e, se for possível, qual é a ordem da nossa matriz produto. Então, considere as matrizes e verifique se é possível efetuar o produto e a ordem. Então, matriz A vezes a matriz B é possível multiplicar? Bom, como esses dois caras são iguais, é possível multiplicar. Então, existe A vezes B e A vezes B vai ser de ordem 3 por 3. Então, A vezes B, eu estou falando que é a matriz C de ordem 3 por 3. Já a letra B, é possível multiplicar D e E? Então, eu vou olhar para esses dois carinhas, esses dois índices, e vou verificar que eles são iguais. Então, é possível multiplicar D e E. Se é possível multiplicar D e E, qual é a ordem da matriz produto? Vai ser de ordem 4 por 3. Então, estou falando que é uma matriz F, por exemplo, de ordem 4 por 3. Letra C, é possível multiplicar G e H? Eu vou olhar para esses dois caras que estão aqui. Eles são diferentes. Então, não é possível multiplicar G e H. E a letra D, é possível multiplicar N e N? Então, eu vou olhar para esses dois carinhas, esses dois índices, são iguais, é possível multiplicar. E a matriz produto vai ser de ordem 2
por 4. Então, a matriz P de ordem 2 por 4. Então, nós estamos verificando apenas se é possível multiplicar ou não duas matrizes e qual é a ordem da matriz produto. O segundo exemplo, né, usando essa mesma ideia. Uma matriz A é do tipo 3 por 5. Outra matriz B é do tipo 5 por 2. E a matriz C é do tipo M por 4. Qual o valor de M para que exista o produto A vezes B vezes C? Então vamos pensar o seguinte, nós temos aqui essa expressão A vezes B, o resultado nós vamos multiplicar por C. Mas qual é a ordem da matriz A? A matriz A é de ordem 3 por 5. Então está aqui, ó, 3 por 5, vezes a matriz B, que é de ordem 5 por 2. E o resultado nós vamos multiplicar pela matriz C, que é de ordem M por 4. Então, primeiro, é possível multiplicar a matriz A e a matriz B? Eu vou olhar para esses dois carinhas aqui. Eles são iguais. Então, é possível multiplicar A por B, que vai gerar uma matriz, vamos colocar aqui uma matriz D, porque eu já estou usando a letra C aqui. Qual é a ordem da matriz D? Então, a matriz D vai ser de ordem 3 por 2. Então, 3 por 2, vezes a matriz C, de ordem M por 4. Agora, para existir a multiplicação de D por C, esses dois carinhas aqui, eles têm que ter o mesmo valor. Logo, o M tem que ser igual a 2, que é a resposta do nosso exemplo. Então, nós temos aqui que o M tem que ser igual a 2. Então, bem simples, né? Estamos trabalhando apenas com a condição para se multiplicar duas matrizes e como que seria a matriz produto, tá? Como que seria o nosso resultado. Vamos dar sequência na multiplicação de matrizes. Então, nós temos aqui agora um exemplo número 3. Dado as matrizes A e B, abaixo, mostrar que é definido e obter o produto AB. Então, nós temos a matriz A matriz B, e vamos simplesmente multiplicar essas duas matrizes. Mas antes de multiplicar essas duas matrizes, nós vamos verificar se é definido essa multiplicação. Então, nós temos aqui a matriz A de ordem 2 por 3. Duas linhas e 3 colunas. A matriz B é de ordem 3 por 2. 3 linhas e 2 colunas. Então, a matriz A é do tipo 2 por 3, a matriz B é do tipo 3 por 2. É possível multiplicar essas duas matrizes? Sim, porque esses dois índices são iguais. Então, é possível multiplicar. E qual vai ser a ordem da matriz produto? Então, a matriz produto vai ser do tipo 2 por 2. Então, o produto, estou dando o nome aqui de matriz C, vai ser de ordem 2 por 2. Então, A vezes B é igual a C, que vai ser uma matriz com duas linhas e duas colunas. Agora vamos ver como que nós vamos efetuar a multiplicação de A por B. Então, para iniciar aqui a multiplicação de A por B, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos multiplicar a primeira linha com a primeira coluna. Então, eu vou pegar a primeira linha da matriz A e multiplicar pela primeira coluna da matriz B. Isso vai gerar o elemento A11, já que eu peguei a primeira linha e a primeira coluna. Então, eu vou ter aqui o elemento A11, primeira linha, primeira coluna. Mas como que eu vou obter esse elemento? Eu vou fazer menos 3 vezes menos 1, 3. 1 vezes 3, 3. 0 vezes menos 2, 0. E agora nós vamos trocar. Nós vamos pegar a primeira linha e a segunda coluna. Então, primeira linha e segunda coluna vai me gerar o elemento da primeira linha, segunda coluna. E vou fazer o mesmo esqueminha na hora de multiplicar. Eu vou pegar menos 3 vezes 2, menos 6. 1 vezes 5, 5. 0 vezes 6, 0. Então, a primeira linha está ok. Vamos pegar agora a segunda linha com a primeira coluna. Então, segunda linha, primeira coluna vai me gerar o elemento da segunda linha,
primeira coluna. E vamos multiplicar os elementos. Então, 2 vezes menos 1, menos 2. 4 vezes 3, 12. E menos 2 vezes menos 2, mais 4. E agora é a hora de pegar a segunda linha com a segunda coluna para gerar o elemento A2, 2. Então, nós vamos ter 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. E menos 2 vezes 6, menos 12. E agora é só efetuar os cálculos, né? Eu tenho aqui a matriz AB com os elementos 6, menos 1, 14 e 12. 3 mais 3, 6. Menos 6 mais 5, menos 1. 12 mais 4, 16. Menos 2, 14. 4 mais 20, 24. Menos 12, 12. Então, essa é a multiplicação de matrizes. Bem simples a maneira de se multiplicar matrizes. O único detalhe aqui que a gente pode destacar é cuidado com os sinais. Porque você errou um sinalzinho de menos, você vai chegar lá embaixo e o seu resultado vai estar errado. E nós temos ainda mais 3 exemplos para resolver. Então, o quarto exemplo, ele diz o seguinte: determine o valor de x sabendo que o produto das matrizes A e B é igual à matriz de identidade de ordem 2. Bom, então ele está falando que existe aqui a multiplicação de A e B e que o resultado vai gerar a matriz identidade, no caso de ordem 2, porque as matrizes A e B também são de ordem 2, né? São matrizes quadradas de ordem 2, 2 linhas e 2 colunas. Então, A vezes B é igual à matriz identidade. Então, a matriz A está aqui, vou repetir ela aqui embaixo, vai ficar 4x, 1 e 2. Matriz B, 2 menos 7, menos 1 e 4. Isso é igual à matriz identidade, que é aquela matriz que tem a diagonal principal, elementos iguais a 1 e o restante tudo 0. Então nós temos uma equação matricial. Primeira coisa é resolver essa multiplicação. Porém, como que eu vou resolver essa multiplicação? Como que eu faço multiplicação de matrizes? Então, é possível multiplicar, né? Porque são 2 linhas e 2 colunas cada uma delas. Então, vamos gerar aqui a nossa matriz final. Então, para multiplicar, só para a gente relembrar, eu vou pegar a primeira linha da primeira matriz e vou multiplicar pelas colunas da segunda. Então, vou pegar a primeira linha com a primeira coluna. 4 vezes 2, 8. X vezes menos 1, menos x. Agora, vou pegar a primeira linha com a segunda coluna. Então, nós vamos fazer 4 vezes menos 7, menos 28. X vezes 4, 4x. Então, a primeira linha está ok. Agora é a hora de pegar a segunda linha e fazer a mesma coisa. Então, vou pegar aqui a segunda linha. Então, segunda linha com primeira coluna. 1 vezes 2, 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Segunda linha com segunda coluna. 1 vezes menos 7, menos 7. E 2 vezes 4, 8. Isso tem que ser igual à matriz de identidade. 1, 0, 0, 1. E agora nós podemos concluir que esse cara aqui, 8 menos x, tem que ser igual a esse cara, tem que ser igual a 1. Então eu posso falar que 8 menos x é igual a 1. Posso também falar que esse cara aqui é igual a esse. E de fato é verdade, porque 2 menos 2 dá 0. Posso falar que esse cara aqui é igual a 1. E de fato também é verdade, porque 8 menos 7 é igual a 1. E também posso falar que esse cara que está aqui é igual a 0. Então eu posso falar que menos 28 mais 4x é igual a 0. Então, para descobrir o valor do x, basta resolver qualquer uma dessas duas equações. Então eu tenho aqui que menos x é igual a 1, 8 troca de membro, troca de sinal. Então eu tenho que menos x
é igual a 1 menos 8 menos 7. Primeiro, um é negativo, eu vou multiplicar por menos 1, vou trocar todos os sinais. Então, eu tenho que o x é igual a 7, que é a solução do nosso exemplo. Tá? Então, aqui nós trabalhamos com multiplicação de matrizes, matriz A vezes B, igual a matriz de identidade. Então, nós trabalhamos com multiplicação de matrizes e igualdade entre matrizes. E vamos ver agora as propriedades, então, da multiplicação de matrizes. Então, nós temos o seguinte. Suponha que A, B e C sejam matrizes de mesmo tipo e que O seja a matriz nula de mesmo tipo daquelas. Vale para a multiplicação as seguintes propriedades. Então, a associativa ela é válida. A vezes o produto BC é a mesma coisa que o produto AB vezes C. Vale a distributiva, então A que multiplica a soma B mais C. Isso é a mesma coisa que A vezes B mais A vezes C. Então eu posso distribuir, né? A vezes B, A vezes C. Então essa propriedade é válida na multiplicação de matrizes. Seja a matriz A, temos o seguinte. A matriz A vezes a identidade é igual a identidade vezes a matriz A, que é igual à matriz A. Então, resumindo, a matriz de identidade é como se fosse o elemento neutro. Qualquer matriz vezes a identidade vai gerar a própria matriz. Tá? Aqui nós temos várias situações porque poderia modificar a ordem da matriz A. Então, de maneira geral, a matriz de identidade vezes qualquer matriz vai gerar a própria matriz. E por último, A vezes B. Então, eu vou pegar o produto AB e realizar a transposta desse produto é igual a transposta de B vezes a transposta de A. Então, nós temos aqui 4 propriedades. Tá? Nós poderíamos comentar um pouquinho a respeito da quinta propriedade, que seria a comutativa. Então, observe que no caso das matrizes A 2 por 3 e B 3 por 2, existe o produto AB, que é do tipo 2 por 2. E o produto B por A é do tipo 3 por 3. Então, olha só, se eu multiplicar A vezes B, porque é possível multiplicar, o resultado é de ordem 2 por 2. Se eu inverter a ordem da matriz A e a matriz B, também vai ser possível multiplicar, porque esses dois índices são iguais, porém a ordem do produto vai ser 3 por 3. Então, nós podemos afirmar que A vezes B é diferente de B vezes A. Tá? Ainda que, em certos casos, tanto AB como BA sejam definidos, em geral, A vezes B é diferente de B vezes A. Acabamos de provar aqui, né? A vezes B deu ordem 2 por 2. Invertendo a ordem, B vezes A deu ordem 3 por 3. É claro que as matrizes são diferentes. Aqui tem 2 linhas e 2 colunas. E aqui tem 3 linhas e 3 colunas. Então aqui no caso não existe a comutativa entre matrizes. AB e BA são matrizes diferentes. Podem ser iguais? Podem, dependendo do exercício. Tá? Mas pela definição são matrizes diferentes. Tá? Se existirem tanto AB quanto BA, e além disso AB for igual a BA, dizemos que A e B comutam, ou seja, existe a comutativa nesse caso. Tá? Se A é uma matriz quadrada, existe o produto A vezes A, que também podemos indicar por A elevado ao quadrado. Então, A elevado ao quadrado é A vezes A. Assim como o A elevado ao cubo é A vezes A vezes A, e assim por diante. Então, para finalizar essa parte de multiplicação de matrizes, vamos terminar aqui os nossos 2 últimos exemplos. Tá? Então, eu tenho aqui o exemplo número 5, que diz o seguinte. Se MN são tais que o produto das matrizes AB é comutativo, isto é, AB é igual a BA. Então, qual é o valor de M menos N? Então, ele está afirmando para a gente que nesse caso aqui, é um caso especial, AB é igual a BA. E para isso ser verdadeiro, quanto tem que valer M e N? Então, nós vamos desenvolver da seguinte maneira. Eu vou partir desse princípio. AB é igual a BA. E vamos desenvolver. Tá?
Desenvolver de que jeito? Vamos copiar aqui a matriz A, com os elementos 1, 1, 1 menos 1. Então, 1, 1, 1 menos 1. Vezes a matriz B, com os elementos M2, N4. Isso é igual à matriz B, com os elementos M2, N4, vezes a matriz A, com os elementos 1, 1, 1 menos 1. E vamos simplesmente multiplicar. Eu vou multiplicar A vezes B e também vou multiplicar B vezes A. Então aqui vai aparecer a multiplicação de A vezes B, e do lado de cá vai aparecer a multiplicação de B vezes A. E no final eu vou ter uma igualdade entre matrizes. Como que a gente vai efetuar então a multiplicação de matrizes? Eu vou começar assim. Primeira linha da primeira matriz com as colunas da segunda. Então vamos proceder assim. Primeira linha com primeira coluna. 1 vezes M, M. 1 vezes N, N. Primeira linha com segunda coluna. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 4, 4. Agora é a vez da segunda linha com a primeira coluna. Então, 1 vezes M, M, menos 1 vezes N, menos N. Segunda linha com segunda coluna. 1 vezes 2, 2, menos 1 vezes 4, menos 4. Vamos agora para o segundo membro. Vamos realizar B vezes A. Vamos pegar aqui então a primeira linha da primeira e vamos multiplicar pelas colunas da segunda. Então eu tenho M vezes 1, M, 2 vezes 1, 2. Então primeira linha com primeira coluna já foi. Agora é primeira linha com segunda coluna. Então M vezes 1, M, 2 vezes menos 1, menos 2. Agora é a vez da segunda linha com primeira coluna. Então, N vezes 1, N, e 4 vezes 1, 4. E, por último, segunda linha com segunda coluna. N vezes 1, N, e 4 vezes menos 1, menos 4. E nós temos aqui, então, uma igualdade entre matrizes, tá? Nós podemos reescrever ainda. Vamos simplificar elas. Aqui não tem o que fazer, vai ficar N mais N. 2 mais 4, 6. M menos N vai ficar M menos N. 2 menos 4, menos 2. Isso tem que ser igual a M mais 2. N mais 4. M menos 2. E N menos 4. E agora eu vou trabalhar com a igualdade entre matrizes. Então eu vou falar que esse carinha aqui tem que ser igual a esse. Primeira linha e segunda coluna. Então eu tenho que M menos 2 tem que ser igual a 6. M menos 2 igual a 6. Então eu já consigo descobrir que o M tem que ser 6 mais 2. 2 troca de membro, troca de sinal. Então o M tem que ser igual a 8. Já achei o valor do M. E também sei que esse cara que está aqui tem que ser igual a esse. Então eu posso falar que N menos 4 é igual a menos 2. Então N menos 4 é igual a menos 2. N é igual a menos 2. O menos 4 troca de membro, troca de sinal. Então eu tenho que N é igual a 2. Então resolvemos o nosso exemplo número 5. Achamos o M e o N. Porém a pergunta foi, né? Qual é o valor de M menos N? Então M menos N é 8 menos 2, que vai dar 6. Que de fato agora sim é a resposta final. Então um exemplo que trabalha com multiplicação de matrizes, né? Eu tenho que realizar A vezes B, eu tenho que realizar B vezes A. No final, igualdade entre matrizes. E o detalhe é que ele trabalha com a comutativa. Ele está querendo saber quais são os valores de M e N para que A vezes B de fato seja igual a B vezes A. Lembrando que isso aqui não é
uma propriedade, mas é válido para esse exercício porque ele afirma que A e B é comutativo, tá? Vamos finalizar então essa aula com o exemplo número 6. Então tá aqui o exemplo número 6. Dado as matrizes A e B abaixo, resolver a equação matricial A vezes x igual a B. Então A vezes x é igual a B. Eu preciso descobrir quem é a matriz x. Mas eu não sei a ordem da matriz x, né? Eu sei que a matriz A é de ordem 2 por 2, duas linhas e duas colunas. Eu sei que a matriz B é de ordem 2 por 1, duas linhas e uma coluna. A matriz x eu desconheço. E também não sei qual é a ordem dela. Então vou pensar assim. A matriz A, de ordem 2 por 2, vezes a matriz X, de ordem M por N, é igual à matriz B, de ordem 2 por 1. Então foi possível multiplicar essas duas matrizes? Foi porque eu tenho a matriz B. Então esses dois caras são iguais. Se esses dois caras são iguais, eu já posso falar que o M é igual a 2. Então eu sei que a matriz X, o M vale 2, ou seja, já tem duas linhas. E o produto é formado por esses dois índices. Então o produto, a resposta final, vai ter duas linhas e N colunas. Duas linhas e uma coluna. Então N vale 1. Então a matriz X, ela é de ordem 2 por 1. A matriz X, ela tem duas linhas e uma coluna. Ela tem duas linhas, sei lá, AB e uma coluna. Então, duas linhas e apenas uma única coluna. E os elementos eu procurei colocar A e B. E agora eu vou montar a minha equação. Então, eu sei que A vezes X é igual a B. A matriz A, 2 menos 1, 1 e 1. A matriz X, AB. A matriz B, 5, 4. E vamos efetuar a nossa multiplicação. Então vamos resolver o primeiro membro. Eu vou pegar aqui então a primeira linha e vou multiplicar pela coluna da segunda, só tem uma, então vai ser só ela. 2 vezes A, 2A, menos 1 vezes B, menos B. Agora é a vez da segunda linha com a única coluna. 1 vezes A, 1 vezes B, B. E isso tem que ser igual a 5 e 4. E nós temos então uma igualdade entre matrizes. Para resolver essa igualdade, vamos simplesmente igualar. Então eu tenho que 2A menos B é igual a 5, 2A menos B é igual a 5, e que A mais B tem que ser igual a 4. Então A mais B tem que ser igual a 4 e eu tenho um sistema para resolver. Vamos usar aqui o método da adição. Vamos somar e já vamos zerar o B. Então nós temos 2A mais A, 3A, B menos B, 0, 5 mais 4, 9. Então o A vai ser igual a 3. 9 dividido por 3, 3. Para descobrir o valor do B, vou voltar na primeira ou na segunda. Vou voltar aqui na segunda, né? A mais B é igual a 4. A gente sabe que A mais B é igual a 4. A gente sabe que o A é 3. Então o B só pode ser 1. Porque 1 mais 3 dá 4. Então quem é a nossa matriz X? A nossa matriz X ela é formada pelos elementos o A3 e o B1. Então essa é a matriz X solicitada no nosso último exemplo. Então assim a gente finaliza essa parte de multiplicação de matrizes, propriedades, condição para multiplicar matrizes. Se você curtiu o vídeo aí, deixa o seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que assim que possível a gente vai tentar sanar essas dúvidas, tá? E até a próxima aula. Valeu!